tiro para sempre com ela. Coloquei aqui uma fraldinha porque esse pai desnaturado colocou ela sem nada. Ela senta direitinho, mas e o medo dela virar? Gente, eu tenho muito medo da minha filha bater a cabeça. Olha a cara do pai. Tá nem aí. Nós vamos num café da manhã de aniversário amanhã. E aí a gente tá decidindo se levar uma coxinha dessa ou daquela marca. A gente não sabe o valor dessa. A melhor coisa que tem, né? Oi, gente, boa tarde. Depois desse almoço maravilhoso, eu resolvi vir conversar com vocês a respeito de um assunto que eu já estava devendo aqui no canal, tanto para mim quanto para quem me acompanha, né? Porque eu voltei pro canal mãe e desde então eu só trago vlogs, eu não trago nada a respeito do que eu penso, do que eu sinto. Eu não falo muito a respeito disso e hoje eu vim falar. Quero falar sobre o momento que eu estive no puerpério. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu espero que você se inscreva no canal, ative as notificações, clique em gostei, vai fazer muito sentido para mim você participar dessa jornada comigo. Mas voltando ao assunto, fiz uma colinha aqui no meu celular de socorro. E a primeira pergunta que eu estipulei foi: como eu entendi que estava no puerpério? Bom, eu não entendi que eu estava no puerpério. Na verdade, eu estava vivendo o meu pós-parto freneticamente. E, se eu não me engano, foi no segundo dia que eu estava no hospital que uma pessoa que eu acreditava que era enfermeira veio falar comigo. E ela veio me falar no momento em que eu estava chorando. Desde quando eu parei minha filha, eu tinha 2 dias que eu começava a chorar entre 11h30 e meio-dia. As pessoas no hospital já esperavam o meu choro. Essa pessoa veio conversar comigo e ela veio me falar várias questões sobre o universo da maternidade e ela se apresentou como assistente social. Não sei muito bem se toda maternidade tem assistente social, mas a que eu tive, Laura, tinha assistente social, psicólogo, entre outras funções que remete o campo da humanidade. E aí ela perguntou como que foi o meu parto pós-parto. E aí eu tava explicando e quando eu comentei para ela sobre a saudade que eu estava sentindo do cheiro da cabeça da minha filha, no momento em que ela saiu de mim, eu comecei a chorar. E aí toda hora eu ficava sentindo o cheiro dela enquanto Laura tava no meu colo. E era um choro assim, gente, de soluçar. E aí eu falava: nossa, eu tô com muita saudade, eu sinto muita saudade, eu tenho medo desse cheiro ir embora, eu tô com muito medo de não lembrar desse momento, eu quero viver esse momento intensamente. E assim, eu chorava copiosamente. E eu entendo que hoje a gente poderia dar outro sentido pro que eu tava falando, mas naquele momento o que eu estava falando era como se fosse assim, uma dor muito grande pra mim. Eu não sei explicar, né? Mas aí ela falou: olha, isso que você tá passando já é o começo do seu puerpério, é assim mesmo. E ela começou a conversar comigo sobre todo esse universo.
E uma das coisas que ela me falou e que foi assim fundamental para que eu não me cobrasse tanto foi, ela disse: "Não, o puerpério, ele não é apenas de 40 dias. O puerpério tem o prazo que a própria mãe, a própria mulher determina. Então, a gente se percebe quando a gente está no puerpério e quando a gente não está mais." Assim que eu saí da maternidade e vim para casa, foi quando eu realmente senti... Sabe quando você pisa o primeiro pé dentro de casa com sua filha? Muda tudo, assim, é como se você estivesse realmente vivendo outra vida. E parece que eu nunca tinha tido uma vida antes de Laura. Parece que eu nasci junto com Laura, porque a minha vida anterior não fazia nenhum sentido pra mim. E isso também é um sintoma de puerpério, pelo menos foi o meu. E começou, assim, uma loucura. E dentro desse universo, a minha filha, ela teve que voltar pra maternidade, porque quando a gente teve alta, ela tava com uma icterícia moderada, mas depois a gente teve que voltar, porque a icterícia dela ficou super alta e eu passei mais uma semana no hospital. Então, assim, eu tinha tanto medo, eu tinha medo da minha filha sofrer algum efeito colateral da icterícia, e eu chorava de novo todos os dias, meio-dia, eu chorava no final da tarde, eu chorava porque minha filha tinha que tomar luz. Então, assim, foi muito complicado. E tanta emoção naquele momento me fez, assim, ter medo de achar que eu não estava vivendo o nascimento da minha filha com plenitude. E isso também me deixava muito mal e me deixou ainda mais nostálgica. E foi, assim, muito intenso mesmo. E assim que eu voltei, que eu me estabeleci aqui em casa, outros sentimentos vieram e começaram a tomar conta, assim, da minha cabeça, sabe? Muito alienada na minha filha, eu fiquei muito nervosa com meu marido, a gente discutia muito, assim, era horrível. E ele não entendia que eu tava, assim, muito emotiva, eu chorava por qualquer coisa. Eu não queria a outra coisa também, eu não queria receber visita, eu não queria receber ninguém. Eu entendo, sabe? Eu entendo, e eu faria tudo isso de novo, mas não no sentido emocional, mas no sentido racional. Eu achei muito bom, assim, foi muito bom que eu não recebi nenhuma visita nos 40 dias por conta dessa pandemia. Muitos aspectos também, como julgamento, palpite, eu tava tão assim, mergulhada nesse pós-parto, que qualquer palpite poderia fazer com que eu não me sentisse bem como pessoa e como mãe. Então eu me fechei muito. E esse foi um aspecto muito forte do meu puerpério. Eu não queria ver ninguém. E ao mesmo tempo eu não aceitava muito bem a minha cesárea. Então eu estava lidando também com um pós-parto de cesárea, um processo de aceitação. Então eu sentia muito isso, sabe? Eu me sentia insegura em relação à amamentação, eu me sentia nostálgica em relação ao nascimento dela. E ao mesmo tempo era muito gostoso estar com ela aqui nos braços. Eu vivia muito essa relação. O meu marido, ele não entendeu muito bem esse universo, assim, de pós-parto. Ele dedicou os 40 dias para cuidar de mim e de Laura. Ele que fez o meu... Ficou aqui no meu puerpério, né? Ele que ficou cuidando de mim. Mas na cabeça dele, ele tinha somente que fazer o seguinte, me alimentar, me dar água, mas ele não me dava excepcionalmente um apoio, aquele apoio que é emocional. Eu cheguei a cogitar a me separar dele várias vezes, porque os meus hormônios estavam muito baixos, eu não sentia, a minha libido estava muito baixa. Eu não me sentia interessada no casamento, eu não me sentia interessada em estabelecer um vínculo com meu marido. Eu fiquei muito perdida. Eu comento que eu vivia numa nuvem, parecia que só existia eu e Laura. E ao mesmo tempo, eu tentava lutar contra tudo isso. Então foi assim, muito intenso. E ele não durou, eu já vou para outra pergunta, ele não durou somente 40 dias, mas 4 meses e alguns dias,
5 meses, né? Vamos estabelecer assim, 5 meses. Eu passei 5 meses focada, mergulhada na maternidade. E eu não conseguia ver nada além disso. Então, assim, eu fiquei muito confusa. Eu não sabia o que oferecer mais pro meu casamento. E foi muito difícil, foi muito pesado. E eu senti que o meu puerpério, ele foi embora logo quando eu menstruei. 5 meses depois que a minha filha nasceu, o meu primeiro ciclo foi muito intenso, uma dor enorme, muito desconfortável. Eu não acredito que foi, assim, também uma descarga hormonal muito grande. E mesmo no puerpério, eu não deixei de fazer terapia. Eu fazia terapia de 15 em 15 dias. Eu acredito que, por muitas vezes, o que me segurou muito foi a terapia. E a Fabiane hoje, como ela tá se sentindo bem. Hoje eu consigo me sentir, né, eu pessoa, não somente a mãe, mas eu me sinto hoje uma mulher. Eu tô agora numa fase que eu quero me cuidar, eu quero ser uma mãe, mas eu quero ser uma mãe que se cuida, tem uma identidade, tem uma vida, porque eu entendo hoje que se eu não tenho isso, eu não consigo ser uma boa mãe para minha filha. Então hoje eu tô muito voltada a me cuidar para poder cuidar bem dela, que é uma coisa totalmente distante do que eu senti no momento que eu estava no puerpério. De retomada de lugar, tô conseguindo olhar mais para mim, conseguindo entender como que meu casamento tá funcionando. Eu agradeço muito a ele por ter suportado toda essa mudança hormonal que a gravidez, o pré-parto e o pós-parto oferece pra gente. Eu entendo que não é fácil viver perto de uma pessoa que passa por tantas mudanças hormonais. Precisa ser uma pessoa muito boa para suportar tudo isso e precisa ter muito amor também. Eu agradeço muito a ele por esse momento, assim, de caminhar ao meu lado. Graças a Deus, tudo passa. Tudo passa e tudo se transforma. Nada disso foi empecilho para que eu acreditasse no poder da minha maternidade, no poder da minha força. Pelo contrário, eu fui muito persistente, eu sinto que eu fui muito forte. Apesar de estar vivendo na nuvem, eu vivi na nuvem acreditando que eu ia sair daquilo, sabe? Aquilo ia se transformar. E a todo momento eu falava, tudo passa. E ao mesmo tempo, por mais que eu estivesse muito nervosa, muito intensa, eu procurava sempre, externamente, ter muita paciência com o processo. Doía, dói, muito confuso, mas eu sempre buscava ter muita paciência, sabe? Principalmente com a minha filha. Faltei com paciência com o meu casamento, eu esqueci do meu casamento, mas eu lembro, assim, claramente de eu ter muita paciência com a minha maternidade. Mas é um pouco da minha experiência, é o que estava no meu coração no momento. Amanhã, de manhã, a gente vai num café da manhã de aniversário da tia de Gabriel. Eu vou levar vocês comigo. Viva a todas as mães que passam pelo puerpério. Só quem vive essa loucura hormonal sabe do que eu tô falando. Isso, agora eu vou fazer um cafezinho, terminar essa tarde e noite, bem tranquila. E é isso, gente. Até amanhã. Oi, gente, a gente acabou de sair da casa dos tios de Gabriel, a gente foi lá tomar um café da manhã e eu gravei um pouquinho, não consegui gravar muito, mas foi bem gostoso. Agora a gente tá indo pra casa, Gabriel tá um pouco resfriado, a gente passou aqui na farmácia agora pra comprar um remedinho